Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre normas da ABNT, que é o órgão responsável pela normalização de trabalhos científicos de um modo geral. Nós sabemos que ciência, ela é de conhecimento público. Assim, a elaboração de textos, de pesquisa, livros, documentos com informações para públicos diferenciados são apenas algumas das facetas do vasto processo de comunicação. Essa comunicação, ela também viabiliza o intercâmbio das ideias e de experiências dos pesquisadores, dos estudiosos a respeito dos seus trabalhos científicos. Nessa linha de pensamento, então, o autor de qualquer trabalho científico, ele tem a responsabilidade de produzir documentos que sejam normalizados, para que todos possam compreender exatamente todas as informações que são colocadas à disposição desse público. Então, além de todo o cuidado na produção dos trabalhos científicos, o autor também tem que ter cuidado com relação à digitação e estrutura de um trabalho acadêmico. Vamos começar então com o formato. Utilizamos sempre folha A4. A forma de digitar, ou seja, a folha de estilo, como é que fica? Nós percebemos então, temos que ter aqui na margem superior e na margem esquerda, temos que ter 3 centímetros. A margem direita e inferior, 2 centímetros. Observamos também que o texto deve ser justificado, ou seja, a margem o texto não deve ultrapassar essa linha, tanto na parte esquerda quanto na direita. Observamos também o parágrafo, ele deve se iniciar sempre a aproximadamente 7 espaços a partir da margem esquerda. O espaço entre linhas é 1,5. A letra que geralmente usamos é Arial, Times New Roman e o número sempre número 12. A paginação de um trabalho científico, ou melhor dizendo, de uma monografia, como é que fica? Nós temos a primeira capa do trabalho que não conta, não recebe número e não conta. Na verdade, a numeração começa a ser contada a partir da folha de rosto. No entanto, esse número não fica visível. Todos os outros elementos subsequentes, eles são contados, mas o número não fica visível. Esse número ele só deve aparecer a partir da introdução, que é quando o texto efetivamente começa. Então, ali nós vamos ter página 10, página 11, de acordo com o número de páginas que nós tivermos antes. Dentro dos elementos pré-textuais, aqueles que nós já conhecemos como dedicatória, agradecimento ou epígrafe, é recomendação da ABNT que se faça normalmente na parte inferior da página e do lado direito, obedecendo a margem direita. O outro item é a capa. A capa é o elemento que cobre, que reveste todo o trabalho. É conveniente que se veja com a instituição na qual será apresentada a monografia, qual é a cor recomendada, porque às vezes difere de uma instituição para outra. A cor pode ser verde, ou às vezes preta, ou azul, então é conveniente consultá-los em primeiro lugar. Os elementos que nós colocamos na capa são aqueles mesmos que nós já falamos anteriormente, que se coloca na primeira capa interior, ou seja, colocamos o nome da instituição, colocamos o autor do trabalho, o título, a cidade e o ano. Após a capa, nós temos a folha de rosto e ela terá, como nós também já vimos, os mesmos elementos utilizados na capa. O nome da instituição, o nome do autor, o título, a cidade e o ano. Além disso, nós temos que ter aquela nota indicando qual é o propósito do trabalho e o nome do orientador. Bom, depois deste item, nós temos o sumário, que também é importante falar. Nós temos a orientação da ABNT que nos diz o seguinte: eles devem ser colocados tal e qual eles aparecem durante o trabalho, ou seja, seguindo aquela numeração de itens primários, secundários, terciários e quaternários, caso existam no trabalho, obedecendo aquelas normas, ou seja, em negrito se forem itens primários, todas as letras em maiúsculas. Se forem itens secundários, eles devem estar todos em maiúsculas sem negritos e assim por diante. Em seguida,
nós temos o texto que começa com a introdução. Bom, nós já sabemos que o texto ele vai ser o desenvolvimento da pesquisa, do trabalho propriamente dito. O que nós temos a observar na questão das orientações da ABNT? Em primeiro lugar, toda vez que nós tivermos qualquer palavra estrangeira ou qualquer palavra que mereça destaque, nós temos que colocar em negrito ou então em itálico. É importante também que esse texto tenha uma boa estrutura, sempre com introdução, desenvolvimento e conclusão. Notas de rodapé. Essas notas, elas aparecem ao pé das páginas e elas têm o objetivo de complementar o texto, para não sobrecarregar esse texto. Elas podem ser de referência, ou seja, nós vamos indicar a fonte, colocando o sobrenome do autor, o título do livro, a cidade, a edição, o ano e tudo mais que é necessário para uma referência. Ou elas podem também ser explicativas, que evitam explicações muito longas dentro do texto. Essas notas de rodapé, elas são utilizadas, ou são indicadas, melhor dizendo, primeiro para indicar a fonte de uma citação. Elas também podem ser utilizadas e indicadas para fornecer a tradução de um texto que apareça numa outra língua estrangeira. Ou elas podem surgir simplesmente para fazer a observação pertinente a algum termo específico dentro do trabalho. Vamos ver um exemplo. Observem que as notas de rodapé, elas aparecem na mesma página em que está a indicação. Tanto ali nós temos no texto Gibson, número 1, Stakeholders, nós temos número 2. A explicação deve estar na mesma página. No entanto, ela fica separada do texto por uma linha de aproximadamente 3 centímetros e, além disso, ela será escrita o número da fonte será menor. Geralmente usamos número 10. Também se orienta para que essas notas de rodapé não sejam muito longas, para não sobrecarregar muito. Então, nós usamos quando as explicações são relativamente curtas. Aqui nós temos 2 tipos de notas de rodapé. A primeira é a de referência do Gibson, onde nós temos ali o título do artigo, o nome do jornal, enfim, todas as referências de um periódico. Na segunda, nós temos um outro tipo de nota de rodapé, é aquela explicativa, onde nós temos a palavra stakeholders e ela se faz necessário esclarecer para o leitor do que se trata, dando então toda a explicação e no final, entre parênteses, o nome do autor, Freeman, e o ano 1984. Agora eu fiquei na dúvida. Se todas as indicações das obras consultadas eu devo colocar aqui, no referencial teórico e nas referências, isso também vale para as notas de rodapé? Citações. Esse elemento é utilizado para sustentar o assunto que está sendo desenvolvido. Ele também é utilizado para complementar as ideias do autor. E também é importante saber que, logo depois de uma citação, é obrigatório se mencionar a fonte de onde foi retirada. Como, por exemplo, o autor, o sobrenome do autor, melhor dizendo, e o ano da obra. Essa obra, que está sendo aqui indicada, ela será lá nas referências, ela será indicada completo, o nome do autor, o título do livro, o ano, enfim, todos aqueles elementos necessários para as referências. Nós temos 2 tipos de citação. Uma delas são as citações diretas, que é, na verdade, o famoso recortar-colar. O que é isso? É, na verdade, a transcrição exata do que um determinado autor falou a respeito de um determinado assunto. Nessa citação direta, nós não modificamos nada ao texto, ou seja, nós colocamos pontos, vírgulas, palavras, exatamente da forma que está no original. Dentro dessas citações, nós ainda temos as citações diretas, que são chamadas curtas, ou seja, elas têm até 3 linhas. Como é que elas ficam num texto? Essa transcrição de citações diretas, elas vão aparecer entre aspas, que vão delimitar o espaço da citação. Além disso, é preciso prestar atenção na obrigatoriedade de se colocar, após uma citação direta curta, se colocar o nome do autor e o ano da obra. Vamos dar uma olhada no exemplo.
Então vejam, o conhecimento do senso comum é o conhecimento do povo obtido ao acaso após inúmeras tentativas, é ametódico e assistemático. Observem que entre as aspas está a citação que foi dita ou foi retirada desse livro de Servo Bervian, exatamente com o ano e com a página de onde ela foi retirada. Observem também que quando o autor ou os autores aparecem dentro do parênteses, eles devem estar escritos totalmente em letras maiúsculas. Temos também as citações diretas longas. Essas serão consideradas assim quando tiverem mais do que 3 linhas. Aí elas terão que ser escritas num parágrafo separado e numa margem mais recuada. Vamos dar uma olhada no exemplo. A investigação científica se inicia quando se descobre que os conhecimentos existentes, originários das crenças do senso comum, das religiões ou da mitologia, são insuficientes e impotentes para explicar os problemas e as dúvidas que surgem. O autor, nesse caso, ele é colocado entre parênteses, todo ele em letra maiúscula, indicando o ano da obra e a página de onde essa citação foi retirada. Observem que esse texto ele deverá ser escrito em letra menor do que o restante do texto, geralmente utilizamos a letra número 10, e o espaçamento entre linhas também. Ao passo que todo o texto é utilizado 1,5, numa citação direta e longa, nós vamos utilizar espaço simples. Citações indiretas também são chamadas de citações livres. Por quê? Porque neste caso, o autor da monografia, ele vai redigir o texto com as suas próprias palavras, mas com base nas ideias de um outro autor. Então, percebam que nós temos duas coisas aqui. Eu tenho o texto que é produzido pelo autor da monografia, mas as ideias são de um determinado autor. Ainda assim, eu tenho que indicar no final, eu tenho que indicar o nome desse autor, que eu retirei essa ideia, o ano, mas nesse caso eu não preciso colocar páginas. Por quê? Porque como o texto não foi retirado da obra, apenas as ideias, então não cabe, nesse caso aqui, indicar a página, como no caso das citações diretas. Citação de citação. Neste caso, nós estamos lendo um livro, encontramos uma citação, mas que não foi dita pelo autor daquele livro. Ela foi dita por um outro autor que está sendo citada ali. Então vamos ver no exemplo como é que fica. Então vejam que aqui nós temos uma citação de citação, uma que é longa e outra que é curta. Vamos ver, a longa nós já sabemos que ela vem separado do texto. Então, quando nós temos lá em cima a respeito do conhecimento, Leopoldo e Silva, entre parênteses, o que eu tenho? A expressão apud, que em latim significa citado por Cotrim, ano 2000, página 57. Então vejam que o autor dessa citação que vem em seguida, ela foi dita lá pelo Leopoldo e Silva. A teoria do conhecimento pode ser definida como a investigação acerca das condições do conhecimento verdadeiro. Nesse sentido, podemos dizer que existem tantas teorias do conhecimento quantos foram os filósofos que se preocuparam com o problema. Bom, aqui portanto, outra coisa a ser observada, que o nome do autor Leopoldo e Silva, ele está fora do parênteses. Logo, nós não vamos ter toda escrita em letras maiúsculas, vamos respeitar apenas a primeira letra por ser um nome próprio. Vejam, comparem a diferença com o Cotrim, que está dentro do parênteses. Depois do próximo parágrafo, nós temos o conhecimento do senso comum caracteriza-se por ser elaborado de forma espontânea e instintiva. Segundo Buzi, apud e cote. Então, o que nós temos ali? Novamente, foi o Buzi que falou, o conhecimento do senso comum é um viver sem conhecer. Mas não foi o Cote que falou. No entanto, ele indicou esse autor. Por isso que nós colocamos a expressão apud, que significa citado por Cote, ano de 97 e página número 24. Citações da internet. Essas devem ser utilizadas com muita cautela, dada a temporalidade e a fidedignidade de alguns sites. Por isso, antes de retirar qualquer coisa da internet, certifique-se de que a origem é segura para colocar no seu trabalho científico.
Além disso, é bom lembrar que uma citação da internet ela é igual a qualquer outra citação retirada de livros, jornais e periódicos, ou seja, é obrigatório que se coloque depois de uma citação, seja de qual fonte for, se coloque o autor e o ano. Agora vamos falar a respeito de referências. Costumava-se colocar antes referências bibliográficas. Hoje se recomenda que se coloque apenas referências, porque quando eu uso o termo bibliográficas, eu estou falando mais de livros. E hoje as fontes que nós consultamos são as mais variadas possíveis. Podemos contar com a internet, nós podemos contar com CD-ROMs, vídeos e outros tantos. Por isso, somente a palavra referências já é suficiente. Esse item ele é obrigatório em qualquer trabalho científico e acadêmico. Nesse item é feito um relato de todas as obras que foram utilizadas ao longo do trabalho escrito. É conveniente que no final se faça uma verificação entre todas aquelas obras relacionadas ali em referências com aquelas que foram indicadas lá nos elementos textuais da monografia. Todos os autores relacionados em referências, eles aparecem em ordem alfabética. E também vale dizer aqui que nas referências nós temos os mais variados tipos de referências. Vamos começar, por exemplo, com as referências de livros. Livros com um só autor. Observem que, nesse caso aqui, eu tenho, em primeiro lugar, o nome sobrenome do autor, seguido pelos prenomes. Em seguida, eu tenho o título do livro, que aparece sempre ou itálico ou negrito. Aqui nós optamos por colocar em negrito, Administração de Materiais. Logo depois do nome do livro, nós vamos colocar a edição, quinta edição. Não é necessário escrever a palavra completa edição, apenas ed, ponto. Essa será seguida pela cidade de onde foi impressa a obra, São Paulo, e que deve ser seguida, por sua vez, por 2 pontos. Seguindo a cidade, nós temos o nome da editora, Atlas. Observem que eu não preciso escrever a palavra editora, já está subentendido que a editora apenas o nome, Atlas, vírgula, e, finalmente, o ano em que a obra foi publicada. Todas essas informações necessárias para as referências, elas costumam aparecer normalmente na capa do livro e nas primeiras páginas nós costumamos encontrar essas informações como ano, a editora, são muito fáceis de se localizar. A outra referência são de livros com 2, 3 ou mais autores. Vamos dar uma olhada no exemplo. Nesse caso aqui, observem que nós temos 3 autores. Até 3 autores, nós vamos colocar o nome deles. Da mesma forma como procedemos lá para o livro de um só autor, colocando o sobrenome, e vírgula, e os prenomes. Ponto e vírgula, o segundo autor, ponto e vírgula, o terceiro autor. No caso de nós termos mais de 3 autores, como é que isso vai ficar? Aqui eu tenho Mamed, que é o sobrenome, o prenome Marli Vilela e vamos colocar a expressão et al, que em latim significa e outros, para que nós não precisemos relacionar todos os autores quando forem mais do que 3. Vamos agora ver as referências de artigos de publicações periódicas, como por exemplo, revistas. Nesse caso, nós temos um procedimento muito parecido com os livros. Primeiro coloca-se o sobrenome do autor, vírgula, e os prenomes, ponto. Só que em seguida, ao invés de termos o nome do livro, como acontecia antes, aqui nós vamos colocar o nome do artigo do autor, Educação, Formação Profissional, para além dos novos paradigmas, ponto. E nesse caso, em negrito, nós vamos colocar o nome do periódico, Boletim Técnico do Senac, vírgula, seguido pela cidade onde ele foi publicado. Observem que nesse caso de periódicos ou revistas, nós temos o volume, o número, a página em que se encontra esse artigo. Em seguida, nós temos o mês e, por último, o ano da publicação. Artigos de jornal. Vamos ver o exemplo. Aqui nós temos o sobrenome do autor, vírgula, seguido do seu prenome. Em seguida, nós temos o título do artigo desse autor, ponto, e nós temos então o nome do jornal, Folha de São Paulo. A data, 6 de setembro, o ano e o nome ou o número do caderno, se for o caso.
a página que se inicia e que termina esse artigo. Observem que nesse caso eu não tenho o nome da cidade. Por quê? Porque o nome do jornal ele já contém o nome da cidade. Então, nesse caso, nós podemos omitir o nome da cidade ali nas referências. O próximo exemplo, nós temos ali o sobrenome do autor, Martins, vírgula, seguido do seu prenome, Fernando, ponto. Em seguida, o nome do artigo que ele escreveu, IPTU deve render 25% a mais, ponto, seguido do nome do jornal, Gazeta do Povo, vírgula, Curitiba, página 9, e a data em que ele foi publicado, 13 de janeiro, com o ano 2001. Observem que nesse exemplo, o título do jornal Gazeta do Povo não indica o nome da cidade. Por essa razão, vírgula, nós temos o nome ali, Curitiba. Então, repetindo, vamos prestar atenção toda vez que fizermos uma referência de algum jornal. Quando o nome do jornal já tem o nome da cidade, é desnecessário que eu escreva o nome dessa cidade. No entanto, quando o nome do jornal não tem o nome da cidade, não há como saber. Por essa razão, eu tenho que escrever o nome da cidade de publicação do jornal. Agora vamos falar sobre referências de guias. Vamos ver um exemplo. Quando fazemos uma referência de guias, começamos com o nome. Nesse caso, Brasil, roteiros turísticos é o nome do guia. Seguido, portanto, pela cidade de publicação, que é São Paulo, e 2 pontos. Em seguida, eu tenho o nome da editora, vírgula, 1995, que é o ano de publicação, e o número de páginas, 319, P. ponto. E quando as referências são de um evento, vamos ver como é que fica no exemplo. Quando nós fazemos a referência de algum evento, nós temos que colocar tudo em letras maiúsculas, o nome desse evento, nesse caso aqui, Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, o número desse seminário, que nesse caso é 7, o ano em que ele se realizou, que é 1991, a cidade em que ele se realizou, nesse caso Rio de Janeiro, ponto. Em seguida eu tenho o nome da publicação, anais, que normalmente são feitos após seminários, tudo escrito em negrito. Em seguida, colocamos a cidade da publicação, que por acaso é a mesma, Rio de Janeiro, 2 pontos, seguido pela editora, aqui SIBI, UFRJ, vírgula, e o ano de publicação, 1992. Catálogos de exposições de editores e outros. Vamos ver o exemplo. Nesse caso, começamos tudo em letras maiúsculas, com o autor ou com a instituição responsável pelo catálogo. Nesse caso, nós temos British Council, ponto, seguido pelo título do catálogo, aqui Paperbacks for Universities, ponto. Damos a cidade onde ele foi publicado, London, vírgula, o ano em que ele foi publicado e ponto. Finalmente, nós colocamos o tipo de catálogo, nesse caso, o catálogo de exposição. Por último, vamos falar de referências da internet que são muito utilizadas hoje em todos os tipos de trabalhos. Vamos ver um exemplo. Esse tipo de referência, como todos os outros, começa com o sobrenome do autor, seguido pelo prenome, Morgado, vírgula, Lina, aqui no nosso exemplo. Em seguida, colocamos entre parênteses o ano de publicação daquele artigo que nós estamos utilizando. É importante dizer o seguinte, que esse ano de publicação nem sempre aparece na internet. Então, fica esclarecido então que se está disponível, nós vamos colocar. Se não tiver, simplesmente omitimos esse dado. Em seguida, colocamos o nome do artigo, nesse caso, o lugar do hipertexto na aprendizagem, alguns princípios para a sua concepção. Colocamos apenas em negrito, apenas o primeiro nome, o primeiro título, que vai até os 2 pontos. Observem que depois não está em negrito. É dessa forma que se faz. Em seguida, colocamos a cidade, São Paulo, 2 pontos, o nome do site, nesse caso aqui, ou periódico, que no caso é Moderna Online Fazendo Escola. Em seguida, utilizamos a expressão disponível em, seguida do endereço completo que nós utilizamos. E depois disso, nós colocamos acesso em e indicamos a data em que nós tiramos aquela informação. Nesse caso, 17 de setembro de 1999. Regras e preceitos só têm valor com a capacidade natural do ser humano. Quintiliano nos diz assim, que regras e preceitos só têm valor com a capacidade do ser humano.
Na verdade, é isso que a ABNT nos faz. Ela coloca uma série de preceitos, de orientações a respeito da elaboração de trabalhos científicos. Cabe à capacidade humana utilizar todas essas orientações da melhor maneira possível para apresentar um trabalho de qualidade. É o livro Manual de Trabalhos Monográficos de Graduação, Especialização, Mestrado e Doutorado, de Carlos Alberto Serra Negra e Elizabeth Marinho Serra Negra, da editora Atlas. Nesta obra, os autores oferecem uma indicação bastante ampla sobre as normas da ABNT e normas já mais atualizadas. Por isso, nós recomendamos o capítulo 6 e 7.